Olá pessoal, tudo bem? Gravar um vídeo aqui para vocês, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre movimento uniforme. Quais são as suas características, como representar um gráfico do movimento uniforme, qual é a função horária ou equação horária do movimento uniforme. Então o que eu passo hoje para vocês é o seguinte: quando que um móvel se encontra em movimento uniforme? Se você pesquisar o significado da palavra uniforme, você vai achar que é uma coisa constante, é uma coisa igual. Então, se o móvel tem movimento, significa que ele tem velocidade. E se ele tem velocidade e essa velocidade é igual, significa o que para mim? Significa que um móvel se encontra em movimento uniforme quando a sua velocidade ela é constante, quando a sua velocidade não muda. Se você está com um carro lá na pista e de repente num determinado trecho você mantém sempre a mesma velocidade, então eu posso falar para você que durante esse trecho, durante esse intervalo de tempo, lá naquele trecho, você possui um movimento uniforme, ou seja, a sua velocidade não aumentou, a sua velocidade não diminuiu. Se você sai caminhando sempre com a mesma velocidade, significa que durante essa caminhada o seu movimento é uniforme, ou seja, a sua velocidade se mantém constante. E eu coloquei aqui para vocês as características do movimento uniforme. Então, a primeira característica do movimento uniforme é que a velocidade do móvel ela é constante, ou seja, ela não muda. O móvel sempre percorre com a mesma velocidade. Então, essa abreviação CTE a gente considera como constante. Então é o seguinte: durante o movimento uniforme, que nós também abreviamos por MU, o que acontece? A velocidade do móvel é constante, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. O que significa isso? Se ele tem uma velocidade constante, por exemplo, de 80 km por hora, tá? O que significa que um automóvel ter uma velocidade constante de 80 km por hora? Significa que durante uma hora ele percorrerá 80 km. E isso é o significado de uma velocidade. Aqui eu coloquei para vocês em quilômetros por hora, mas ela também pode estar em metros por segundo. Agora, onde que eu quero chegar? Se em uma hora o móvel percorre 80 km, e em 2 horas? Se ele permanecer sempre com essa velocidade, em 2 horas ele percorrerá 160 km. E em 3 horas? Ele permanecendo sempre com essa velocidade, em 3 horas ele percorrerá 240 km. Ou seja, a cada 1 hora de movimento, ele percorrerá 80 km. Então, ele estando em movimento uniforme, qual é a primeira característica? A sua velocidade não se altera, a sua velocidade é sempre constante. Qual é a segunda característica? Ele vai percorrer o mesmo trecho para o mesmo intervalo de tempo. Ele percorre o mesmo espaço para o mesmo tempo. E a outra característica do movimento uniforme é que ele não tem aceleração. A aceleração é nula. A gente vai ver em vídeos lá na frente o seguinte: quando que o móvel tem aceleração? Quando a sua velocidade aumenta. Quando que o móvel tem uma desaceleração? Quando a sua velocidade diminui. Então vem o seguinte: se ele não aumenta a velocidade, se ele não diminui a velocidade, ou seja, se ele tem movimento uniforme, se ele tem velocidade constante, então ele não tem aceleração. Poxa, mas estou lá na pista com o meu carro a 80 km por hora e não tem aceleração? Não. A partir do momento que a velocidade do móvel se mantém constante, a aceleração é nula. A partir do momento que você não muda a sua velocidade, a aceleração é nula, ela não existe. Depois eu vou mostrar para vocês, ainda nessa aula, que na equação horária do movimento uniforme nem aparece a aceleração. Beleza? Aí a gente cai aqui nos gráficos do movimento uniforme. E eu desenhei aqui o primeiro gráfico, que é da posição em função do tempo. O que significa isso? Quando eu olhei para o gráfico, lá em cima é posição, aqui embaixo é tempo,
eu vou analisar esse gráfico? Será que a minha velocidade é positiva? Será que a minha velocidade é negativa? Pessoal, quando a gente anda aí numa determinada rodovia, a gente vai analisando no acostamento, de vez em quando, a cada quilômetro, você vai enxergar essas plaquinhas aqui, ó. Por exemplo, quilômetro 550. Por que quilômetro 550? Essas plaquinhas representam para a gente a posição que você se encontra em relação a um referencial. Essa plaquinha, se você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, o marco zero é lá na Praça da Sé. É de lá que saem todas as marcações para as rodovias estaduais do estado de São Paulo. Então, se eu analiso uma determinada plaquinha e eu vejo lá quilômetro 550 ou quilômetro 100, o que significa isso? Significa um marco para mim, é a minha posição em relação a um referencial, ou seja, em relação à Praça da Sé. Agora, quando eu jogo isso no gráfico, toda vez que aparecer posição em função do tempo, se lá em cima é posição, essa reta vertical representa para mim as plaquinhas. Então aqui, ó, eu tenho as plaquinhas. E essas plaquinhas, se você analisar o gráfico, se eu analiso essa reta A representa para mim o movimento de um móvel, por exemplo, o móvel A. Essa reta B representa para mim o movimento de outro móvel, por exemplo, o móvel B. Agora, por que uma é crescente e a outra é decrescente? Na reta crescente, se você analisar a situação, com o passar do tempo, as plaquinhas vão aumentando para o móvel A. E se as plaquinhas vão aumentando para o móvel A, significa que o móvel A, ele tem velocidade positiva, ou seja, as plaquinhas vão aumentando. E quando as plaquinhas vão diminuindo, no caso para o móvel B, significa que o móvel B tem velocidade negativa. E quando a velocidade é positiva, você classifica para mim o movimento em progressivo. Então aqui eu tenho um movimento progressivo para o móvel A, porque com o passar do tempo as plaquinhas vão aumentando de valor. E se eu analisar o móvel B, eu já tenho um movimento com a velocidade negativa. O movimento é retrógrado. Toda vez que as plaquinhas forem aumentando, a velocidade é positiva e o movimento ele é classificado como progressivo. Toda vez que as plaquinhas forem diminuindo, a velocidade será negativa e o movimento é classificado como retrógrado. Então, toda vez que eu olhei no gráfico, lá em cima for posição, aqui embaixo for o tempo, você vai lembrar das plaquinhas. Quilômetro tal, até você, quando você sai com o carro na pista, se você percebe que as plaquinhas vão aumentando de valor, ali a sua velocidade é positiva. Se você percebe que as plaquinhas vão diminuindo de valor, aí a sua velocidade é negativa, beleza? Agora, quando eu vou para o gráfico, eu já mudo um pouquinho. No lugar de posição, eu coloquei aqui velocidade em função do tempo. Lá em cima, velocidade, aqui embaixo, o tempo. Aí eu já não analiso igual aqui. Aqui não aparecem as plaquinhas. Aqui fica ainda mais fácil. Porque se aqui eu coloquei velocidade e no movimento uniforme a velocidade é constante, então a minha reta aqui não pode ser crescente e nem decrescente. A minha reta tem que ser constante, tem que ser na horizontal. E como que eu represento a velocidade positiva? Uma reta horizontal acima do zero. E então aqui eu tenho a velocidade do móvel A positiva. E quando eu coloco a reta abaixo do zero, significa que a velocidade ela é negativa. Então, igual aqui, o móvel A tem movimento progressivo,
Aqui também, o móvel A tem movimento progressivo. Aqui o móvel B tem um movimento retrógrado, aqui também. Então aqui o móvel B, o seu movimento, ele é classificado como retrógrado. Então é diferente a maneira que você tem que representar as retas. Quando for posição em função do tempo, vai ser uma reta crescente ou decrescente. Quando for velocidade em função do tempo, vai ser uma reta horizontal, acima do zero positivo, abaixo do zero negativo. Aí eu represento para você o outro gráfico, que é a aceleração em função do tempo. Mas eu acabei de dizer lá no início da gravação que no movimento uniforme a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, eu tenho que desenhar uma reta horizontal em cima do zero. Então, para essa situação, a aceleração vale zero. E aqui a gente não classifica, a gente só representa a aceleração. Aí a gente cai na equação horária do movimento uniforme. Qual é a equação horária do movimento uniforme? De repente, um exercício fala para você: monte a função horária do movimento uniforme. É a famosa equação do sorvete, onde eu tenho o S, que representa para mim a posição final, o SO, que representa para mim a posição inicial, o V, que representa para mim a velocidade, e o T, que representa para mim o tempo. No Sistema Internacional de Unidades de Medida, a posição é dada em metros. A velocidade, ela é dada em metros por segundo. E o tempo é dado em segundos. Mas como que eu cheguei na equação do sorvete? Eu peguei a equação da velocidade média, onde Vm é ΔS por ΔT. Mas quem é ΔS? Quando você lá numa rodovia vai determinar o deslocamento, você vai fazer o que para mim? Você vai fazer a posição final menos a posição inicial. Então, no lugar do ΔS, eu coloquei posição final menos posição inicial. E no ΔT, que é o intervalo de tempo, nós também fazemos o tempo final menos o tempo inicial. Só que no início do movimento, eu zerei o meu cronômetro. Então, meu tempo inicial, ele vale zero. Então, eu posso cortar. E se eu corto isso daqui, sobra o quê? V, S menos SO, dividido pelo T, que é o tempo final. Sumiu o tempo inicial. Aí, de acordo com a matemática, se não tem nada, é 1, eu cruzo. 1 vezes S menos SO vai dar S menos SO. V vezes T dá VT. Aí o SO, que é a posição inicial que está negativa, eu trago ela para cá e vem positivo. Então a equação do sorvete ela é retirada da equação da velocidade média, onde eu tenho posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Tá? Então aí, pessoal, um pouquinho da explicação sobre movimento uniforme, tá? Aí eu vou fazer mais um vídeo, tá? Agora em seguida, mostrando para você a posição e o instante de encontro de dois móveis e também mostrando para você como calcular o tempo que um trem gasta para passar por um túnel, um caminhão gasta para passar por uma ponte, beleza? Aí no próximo vídeo eu falo sobre isso, tá? Alguma dúvida? Tamo aí. Valeu?